Eu te convido para nós entrarmos no nosso último culto da série A Carta da Alegria. Nós estamos falando sobre a carta aos Filipenses e o nosso tema hoje é alegrem-se, é uma ordem. Amém? Qual é o tema? Diga comigo, alegrem-se. É uma ordem. Há algumas coisas na palavra de Deus que elas não são recomendações, mas são ordens. Vocês lembram que um dia, faz pouco tempo, eu falei aqui que perdoar é uma ordem? Lembra que eu falei isso? Às vezes a gente tem a sensação que o perdão ele é simplesmente uma conveniência. Eu devo perdoar, mas às vezes a gente só perdoa quando sente vontade. Parece que assim, não é bom que você perdoe, mas não precisa ser esse negócio todo não. Mas a verdade é que Jesus disse assim, se você não perdoar, o Pai que está no céu também não vai te perdoar. Então Ele colocou o perdão como uma condição para que nós sejamos perdoados dos nossos pecados. Então vejam só, a menos que você seja alguém que jamais pecou, a única condição para você ser perdoado, uma condição para você ser perdoado dos seus pecados, é estar disposto a perdoar aqueles irmãos, aquele que você não quer, aquele que você não gosta, aquele, aí Jesus disse, pronto, é aquele que você tem que perdoar, para que o Pai que está no céu também te perdoe. O perdão não é uma opção, o perdão é uma ordem. Amém? O problema é que a alegria também é uma ordem. E eu queria ler com vocês a carta aos Filipenses. Se você puder abrir Filipenses no capítulo 4, versículo 4 em diante. Vamos ler a palavra de Deus? Se você não trouxe a sua Bíblia, está desprevenido, você vai acompanhar aqui no telão, Filipenses capítulo 4, versículo 4. Amém? Diz assim, alegrem-se sempre no Senhor. Eu vou dizer novamente. Não é Paulo que está dizendo, alegrem-se sempre no Senhor. Direi novamente. Vocês estão achando que é para repetir? É não, ó. Alegrem-se sempre no Senhor. Eu estou lendo. Direi novamente. Vocês entenderam agora? Alegrem-se sempre no Senhor. Direi novamente. O que é que Paulo está dizendo? Ei, eu quero que vocês se alegrem no Senhor. Mas para que vocês entendam, eu vou dizer mais uma vez. Se alegrem. Alegrem-se. É uma ordem. Vocês estão vendo uma exclamação ali no final? Cadê os professores aqui de português? Interjeição, diga comigo, ordem. Ordem. Alegrar-se não é uma opção, é uma ordem. Augusto, não faz sentido. Como é que alguém manda eu ficar alegre? A alegria é o resultado da minha experiência de vida. Bom, você está no lugar certo para entender o que é de verdade a verdadeira alegria. Amém? Vamos continuar lendo. Versículo 5. Que a amabilidade de vocês seja conhecida por todas as pessoas, porque perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração e os seus pensamentos em Cristo Jesus. Versículo 8. Finalmente, meus irmãos, pensem em tudo o que for verdadeiro. Eu gosto de uma versão que diz assim, que isso ocupe os seus pensamentos. Mas diz assim, pensem em tudo o que for verdadeiro, tudo o que for digno de respeito, tudo o que for justo, tudo o que for
puro, tudo que for. Eu gostei, vamos fazer assim, vamos fazer um coro. Eu vou voltar para o começo do 8 e vocês me ajudam. Finalmente, irmãos, pensem em tudo que for, 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 em tudo que houver alguma ou algo de, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Que conselhos preciosos. Se você está com sua Bíblia aí na mão, levante ela. Se você está com seu celular, abra o aplicativo, levante ele. Se você está sem nada, bota a mão no seu coração. Não dá para levantar o coração, mas é como você vai dizer assim: Jesus, no próximo culto eu trago. E diga assim: eu creio que esta Bíblia é a palavra de Deus, e eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu vou aonde ela diz que eu vou, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Senhor Jesus, obrigado pela tua doce e preciosa palavra, simples, mas profunda em nosso coração e em nosso entendimento. Eu te peço nesta hora, meu amigo, meu amado Jesus, por favor, abra o nosso entendimento para discernirmos aquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Não nos deixe apenas sermos estudiosos da letra, mas nós queremos ser apaixonados pelo dono da letra e por a pessoa a quem a letra representa. Jesus, nós queremos te conhecer nesta noite, íntima e verdadeiramente, porque te amamos acima de todas as coisas. Deixa a tua doce voz falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, o apóstolo Paulo, ele encerra essa carta de uma forma surpreendente, porque depois de falar e ensinar muitas coisas, ele encerra dando um conselho, no versículo 4 que nós lemos, e ele disse assim: alegrem-se, alegrem-se sempre no Senhor. Eu vou dizer outra vez: alegrem-se. E quando ele fala desse texto, é algo, meu Deus, como a palavra revelada, ela é gostosa e maravilhosa, porque assim, sempre nós entendemos e aprendemos que a alegria, ela parece que ela é consequência, ela é fruto de algo que a gente está vivendo, não é verdade? Deixa eu dar um exemplo para você. Alguém aqui já teve a alegria de o seu patrão chegar para você, chamar você no escritório e dizer assim: eu estou muito feliz com os seus resultados, você tem trabalhado muito bem, e eu quero dizer para você que a partir do mês que vem eu vou lhe dar um aumento. Quem está esperando por essa conversa aí, levanta a mão. Quem está precisando dessa conversa, me dá um sinal aqui. Que Deus te abençoe, para você ser chamado. E eu ouvi do seu patrão dizendo assim: como você é um funcionário maravilhoso, eu preciso te dar um aumento. Uma vez, olha, eu esqueço de muita coisa, mas disso eu não esqueço. Uma vez eu tive um patrão que me chamou para conversar, porque eu tinha dito que estava com intenções de sair da empresa, e ele me chamou na sala dele e disse assim: Augusto, a gente tinha um contrato grande, importante com a Petrobras. Era uma empresa de TI que eu trabalhava, que prestava consultoria para a Petrobras, e essa consultoria estava abalada. E aí a Petrobras pediu para a empresa dar um treinamento lá, interno, e o melhor funcionário da empresa, o mais experiente, não estava disponível, porque ele já estava fazendo um treinamento em outro lugar, em outra empresa. E eu era recém-contratado, tinha pouco tempo. Era o menos experiente da turma. Aí eles mandaram outro professor, outra opção lá para o treinamento, e a turma da Petrobras não gostou. Não queremos ele. Ele deu uma semana de aula e disse: quero mais não, queremos não. Mande outro. E só tinha
Eu agora, recém-contratado, novato na história. E eles me mandaram para lá. Só que tem um detalhe. Quem tem Jesus, tem tudo. Quem tem o Senhor, tem todas as coisas. É a fonte de todo o conhecimento. Era um treinamento numa tecnologia que eu não conhecia. Então eu tive uma semana, ou foi duas, eu não me lembro mais, ou foram duas, para estudar a tecnologia e começar a dar um treinamento sobre aquela tecnologia na outra semana. Na Petrobras. E foi uma semana ou duas, eu não me lembro, mas era assim, mês expediente eu estudava, mês expediente eu orava, Deus tem misericórdia de mim, eu acabei de chegar, o que é que eu vou fazer, como é que isso vai dar certo, como é que pode dar certo um negócio desse? E o meu patrão chamou e disse assim, olha, esse é um contrato de X milhões, e está meio abalada a relação com a Petrobras, então se você, esse treinamento ele vai decidir se o contrato vai permanecer ou se vai ser rompido. Eu disse, me ajudou muito. E eu cheguei lá, inseguro, você não tem ideia. Mas passou o primeiro dia, passou o segundo dia, eu não me lembro, foram algumas semanas. E quando terminou, no último dia de aula, tinha uma avaliação, e eu passei a avaliação para os alunos, e eles preencheram a avaliação, e eu não podia ler, eu só passei, botei no envelope, e mandei para a diretoria. E eu saí de lá, fui para o hotel. Quando foi no outro dia, aí o chefe da empresa, Augusto, passa aqui no escritório. Amor, economiza aí na feira, porque vai dar ruim aqui. Passa aí no escritório. E quando eu cheguei lá, sentei. E aí ele disse assim, eu estou aqui com a avaliação da empresa. E eu não sei o que foi que você fez, mas essa foi a melhor avaliação que nós tivemos. E o contrato está mantido, porque eles adoraram o trabalho. E sabe qual foi o resultado? Ele olhou para mim e disse assim, me diga uma coisa, quanto é que você quer ganhar de salário? Diga assim comigo, quem tem o Senhor, tem tudo. Sabe qual foi a minha resposta? Não há nada que você possa me pagar, porque Deus já me mandou ir para outro lugar e eu saí da empresa. Porque Deus nos deu uma direção para fazer outra coisa. E essa direção nos trouxe até aqui. E se eu tivesse aceitado aquele emprego, provavelmente não estaria aqui servindo ao meu Deus. Não é sobre dinheiro. É sobre você ter a alegria de saber o que Deus quer para a sua vida. É por isso que Paulo começou a carta dizendo assim, alegrem-se sempre no Senhor. Porque as coisas passam. O dinheiro passa. As conquistas passam. A beleza, menos a sua, meu amor. A sua ainda não chegou, olhe. A beleza passa também. A saúde, a força, o vigor, todas as coisas passam. Mas tem uma coisa que não passa, mas permanece para sempre. Quem é? Essa coisa é um homem. Esse homem tem um nome. Qual é o nome? Jesus. É por isso que Paulo disse, alegrem-se sempre no Senhor. Se a fonte da sua alegria é o Senhor, então não há variação, não há circunstância, não há um dia sim, um dia não. Aí não depende do seu salário, não depende do seu patrão, não depende do humor do seu cônjuge, não depende da sua conquista, não depende disso, nem do resultado do final do mês. Não. As coisas da terra são passageiras. Se a tua alegria está na terra, certamente um dia sim, um dia não. Um dia lá em cima, uma semana lá embaixo. Mas se a tua alegria está no Senhor, então certamente ela é permanente. Por isso, alegre-se sempre no... Direi novamente, alegrem-se. Amém?
A alegria, queridos, deve ser uma marca visível de todo crente. Quem tem o Senhor tem tudo, inclusive a alegria. Por quê, Augusto? Como é que eu posso ter essa garantia que eu vou ser sempre feliz e alegre? Você vai ser sempre feliz e alegre, por quê? Porque quem tem o Senhor estava perdido, mas foi achado. Estava morto, mas reviveu. Estava condenado, mas foi perdoado. Não conseguia mais enxergar esperança, mas aí a própria esperança veio ao teu encontro. Estava abandonado, mas foi amado. Estava doente e foi curado. Estava endemoniado e foi liberto. Não tinha nada, mas ganhou todas as coisas. Era órfão e agora tem um pai celestial e uma família infinita. Não tinha casa, talvez era uma casa torta, sem paredes, sem porta. E agora você tem a casa de Deus para habitar. Deixa eu te perguntar, o que falta para você? O que falta para você? O Senhor te deu todas as coisas, e no final ainda te deu promessas de vida eterna. Quem tem o Senhor tem tudo. Ainda que momentaneamente alguma coisa pareça não estar bem, ainda que momentaneamente você gostaria de ter, mas não tem, de fazer, mas não pode, de ir, mas não vai, mas quando você olha para aquilo que foi feito por você, foi dado a você, foi entregue a você, quando você olha para aquilo que o Senhor fez por você, você vê quão pequenas são as tribulações desta terra, diante da grandeza, da bênção, da maravilhosa salvação e redenção que nós recebemos de Cristo Jesus. Então a nossa alegria não está nas coisas dessa terra, mas na grandeza do nosso Deus. Por isso o crente é alegre o tempo todo. E Paulo ainda diz assim: sejam conhecidos por essa alegria. E isso é tão interessante, sabe? Eu aqui de cima, a gente às vezes vê, eu geralmente não presto muita atenção, porque quando eu estou pregando, eu acho que muitas vezes eu ainda estou assim, dizendo: Senhor, me dê graça para pregar direitinho nessa noite, vá. Mas a maioria das vezes eu nem consigo perceber muitos detalhes de quem está sentado, mas às vezes eu percebo. E às vezes eu vejo sentado numa cadeira assim, um irmão ou irmã que há muito tempo está na igreja, conhece o Senhor, mas senta na cadeira e fica completamente abatido assim. E é claro, nós passamos por dias difíceis, sabia? Não pense que a minha vida é aquela coisa mais simples. Não, nós temos dificuldades, temos lutas, sabe? A ansiedade bate na nossa porta. Tem dia que as coisas não dão certo, o dinheiro não bate, a conta não fecha, você está doente, você recebe uma notícia ruim, você perde um ente querido. Todas essas coisas fazem parte. Deus nunca disse que elas não fariam parte na vida de um cristão. Pelo contrário, Ele disse assim: ó, a verdade é que tu vai ter tribulação, mas a verdade é que tu também tem que ter bom ânimo. Então, o que eu quero dizer é que o cristão, ele sempre tem uma palavra que o sustentará no dia da tribulação. Agora, quem não tem palavra não tem sustento, mas quem tem palavra não fica desamparado, sabe? E eu quero lembrar a vocês que uma das palavras mais, eu devia ter feito essa pesquisa, nem fiz agora, mas uma das palavras mais faladas e recomendadas na Bíblia é sobre a alegria. Você sabia que a Bíblia está repleta de Gênesis e Apocalipse a respeito da alegria e de como nós devemos nos alegrar no Senhor? Só para você entender, eu separei aqui alguns textos, não precisa abrir, eu vou falar. Deixa eu ver quem está ali. Se Manu for ligeira, ela vai conseguir projetar aqui, antes da próxima, tá certo? Mas presta bem atenção. Em Provérbios 17, 22, está escrito assim: o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido consome as forças. E em Provérbios a palavra está dizendo: ei, você quer viver sempre vencendo as tribulações? Alegre-se, invista em um coração
alegre. Quando vier qualquer tipo de abatimento no teu espírito, rejeite, mas traga palavras de alegria no seu coração. E aí em Neemias 8:10 está escrito assim: não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a sua força. Neemias 8:10. A alegria, diga assim comigo: a alegria do Senhor é a minha força. No dia em que você estiver diante de uma situação difícil, abatido, diante de dificuldades, o que é que você vai dizer? A palavra de Deus diz, lá em Neemias 8:10, que a alegria do Senhor é a minha força. Ainda que eu esteja diante de um exército, ainda que eu esteja diante de tribulações, ainda que eu esteja diante de dificuldades e me sentindo enfraquecido, mas a alegria do Senhor é a minha força. Eu me alegro no Senhor. Amém? Isaías 61:10. É grande o meu prazer no Senhor, e a minha alma se alegra ou regozija-se no meu Deus, porque Ele me vestiu com as vestes da salvação, e pôs em mim o manto de justiça. Quem tem a palavra no seu coração, diz: eu me alegro no meu Senhor. Grande é o meu prazer no Senhor. E Salmo 51:12. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. O salmista, diante de uma situação difícil, porque ele tinha pecado, e ele estava constrangido, porque ele viu que tinha pecado contra Deus, ele estava envergonhado. Sabe qual foi a primeira coisa que ele orou? Senhor, me dê alegria outra vez, devolve-me a alegria. Que alegria? A alegria de ser salvo, a alegria de ter sido alcançado por Ti, a alegria de ter tido a minha vida encontrada quando eu estava perdido, a alegria de que quando eu não sabia para onde ir, quando os meus caminhos eram tortos, o Senhor me tomou pela mão e me ensinou o que fazer, o que dizer, para onde ir, a alegria de ter um Salvador. Quem tem Jesus, tem tudo. Sabe, queridos? E aí Paulo dá essa ordem: alegrem-se. Só que no mesmo parágrafo que ele dá essa ordem, alegrem-se, ele também faz ele também previne os irmãos a respeito de um inimigo da alegria. E eu queria que a gente continuasse lendo no versículo 6, Filipenses 4:6 em diante. Ele disse: alegre-se, alegre-se, alegre-se. Aí no versículo 6 ele disse assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração de você, o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Gente, quantos aqui desejam paz? Deixa eu pedir uma coisa para vocês. Quantos aqui desejam e muitas vezes oram a Deus pedindo paz? Levanta a mão, só para ter certeza. Certo, fica com ela levantada. Quantos de vocês lutam contra a ansiedade da vida em inúmeras circunstâncias? Nós, né? Essa semana aconteceu algo curioso. Nosso filho, Caleb, ele passou por uma situação que a gente já entende, mas ele não. Pela primeira vez ele tirou uma nota baixa numa prova. A pergunta que ele me fazia era assim: papai, o senhor já foi para a recuperação alguma vez? Ele sempre me fez essa pergunta, porque sabe qual era o maior medo da vida dele? É porque ele só tem 10 anos, né? 11. Sabe qual é o maior medo da vida dele? Ir para a recuperação. O problema dele era esse: se eu for para a recuperação, papai, o que é que vai ser de mim? O que é que vai acontecer comigo? Papai, o senhor já foi para a recuperação alguma vez? Eu fui um ótimo aluno.
né? Eu disse, filho, eu já fui uma vez na minha vida, em história, na 6ª série. Eu esqueci que tinha prova e eu cheguei lá e eu não tinha estudado. E eu tirei 2 na prova. Eu chorei. E quando eu cheguei em casa eu fiz uma promessa, que eu nunca mais iria para uma recuperação. E eu nunca mais fui para a recuperação. Só na faculdade, mas aí não conta. Final. Mas no ensino médio, nunca mais fui para a recuperação. Aí ele, eita papai, tá certo, que legal. Aí o que foi que aconteceu? Ele chegou na sexta série. E aí fez uma bendita prova de matemática. Ele estudou. Eu vi, ele estudou. Mas alguma coisa aconteceu que ele não foi bem na prova. E aí um dia eu fui pegar ele na escola. E quando ele entrou no carro, ele fechou a porta, olhou para mim e os olhos encheram de lágrimas. Disse, filho, o que foi que aconteceu? Ele disse, pai, eu tenho uma coisa para lhe contar. E aí eu fiquei, na minha cabeça, meu Deus, inúmeras coisas aconteceram. Eu já estava pronto para descer do carro e encarar quem foi que mexeu com meu filho. Aí ele disse, pai, eu me dei mal na prova de matemática. Aí eu pensei, tudo bem, ele deve ter tirado uma nota abaixo de 7, é a primeira vez, vamos lá, né? Eu disse, quanto foi que você tirou, filho? Ele disse, pai, eu tirei 2,8, eu acho. Eu disse, filho, o que foi que aconteceu? Ele disse, eu não sei, pai, eu não sei o que foi que aconteceu. Eu disse, tudo bem, filho. Você acha que eu vou para a recuperação? Eu disse, é claro que vai, filho. Filho, eu não posso mentir para você, é claro que você vai para a recuperação, mas deixa eu te dizer uma coisa, você pode recuperar essa nota. Você vai para a recuperação e você pode recuperar essa nota. E você vai estudar muito bem para essa recuperação. Eu vou estudar com você. E você nunca mais vai tirar uma nota baixa. Porque você vai aprender com essa nota. E aí ele enxugou as lágrimas. Depois teve que chorar de novo para contar para a mãe. Mas ele foi fazer a prova essa semana. E algo bem simples, mas precioso aconteceu. E eu queria que Pris compartilhasse. Só rapidinho, amor. Aqui. Eu que levei para fazer a prova e no carro ele já começou a chorar. E eu entendi que naquela hora ele precisava de uma palavra especial. E foi quando eu disse para ele que ele era forte e corajoso, que o Espírito Santo estava dentro dele e que eu acreditava nele, que ele não era uma nota. Então essas coisas acalmaram o coração dele e eu disse, eu estou com você para você vencer esse desafio. E ele estava chorando ali no carro e você fica, né, com compaixão. Mas ele enxugou as lágrimas e foi fazer essa prova. E interessante que quando ele foi fazer outra prova que ele tinha perdido, essa prova de recuperação, ele disse, mamãe, aquela oração que você fez, aquilo que você me disse, me ajudou a tirar uma nota boa na prova que eu fiz. Faz de novo aquela oração, me diz aquelas palavras de novo. E é tão interessante como foi precioso. Ele nunca ficou em recuperação, porque eu acho que ele não se ligou que saiu do 5º ano para o 6º. Mas, queridos, como foi importante aquelas palavras para animar o coração dele, dizer que ele não era uma nota, mas que ele poderia vencer aqueles desafios. E a verdade é que Caleb, com 11 anos, ele estava começando a enfrentar suas primeiras circunstâncias de ansiedade. Ele estava ansioso. E ele não sabia administrar as suas emoções, por isso ele chorava e se sentia inseguro, porque ele tinha um desafio pela frente, e ele pensava que ser aprovado naquela prova é que ia definir se ele era bom, se ele era amado, se ele era digno. Ou seja, a ansiedade dele era para ser aceito. E as palavras que Pris ministrou ao coração dele foram palavras que trouxeram curas, que recolocaram ele no lugar correto. E qual é o lugar correto? O lugar correto é esse que Paulo ensinou. Não andem ansiosos, versículo 6, por coisa alguma. E ele disse o quê? Coisa alguma. E coisa alguma é nenhuma coisa mesmo. Ele disse assim,
não andem ansiosos por nada. Por que por nada? Ele disse, mas no lugar de ficar ansiosos, digam, apresentem seus pedidos, suas petições a quem? A Deus. Por que você tem que apresentar suas petições a Deus? Porque Deus é Pai. E assim como nós, como pais, sabemos reposicionar o coração do filho para que ele saia da ansiedade para um lugar de segurança. Se você, no meio das suas ansiedades, também apresentar as suas petições a Deus, o teu Pai Celestial, que conhece os seus filhos, vai saber exatamente o que te instruir, te ensinar para colocar teu coração outra vez no lugar de segurança. A ansiedade, ela é um dos maus desse século. Ela é fruto da insegurança, da impaciência, da exigência desses séculos, do tempo em que nós vivemos. Vejam só, uma criança com 10 anos de idade, ela já vai para a escola, ela já faz simulado, ela já faz inglês, ela estuda música, ela pratica um esporte, ela tem aula de reforço, gente. Com 10 anos de idade, eu com 10 anos de idade só jogava bola. Eu ia para a escola e voltava, eu tinha que jogar bola, era o que eu fazia. Mas eles têm uma agenda, e essa agenda sobrecarrega as suas emoções, e eles começam a ficar ansiosos, e quando ficam ansiosos, depois se tornam adolescentes ansiosos, adultos ansiosos, maridos, mulheres ansiosos, e até chegam na hora de serem idosos, e são idosos ansiosos. Eu ouvi esses dias um adolescente de 15 anos, tendo uma crise de ansiedade, fazendo terapia. O que é que uma menina de 15 anos está fazendo na terapia? Qual era o motivo? Eu já tenho 15 anos e eu ainda não encontrei o homem da minha vida e eu estou com medo de ficar sozinha. Eu ia dizer um negócio, que a terapia lá em casa, mas não posso não. Vocês estão entendendo que isso é o reflexo do mundo de hoje? Crianças cada vez mais cedo, tendo problemas que antes eram de adulto, e agora são das crianças, porque nós não estamos protegendo os nossos filhos, e ensinando eles, ensinando a quê? A apresentar a Deus as suas petições, através de oração, de súplica e de ação de graças. Para quê? Para que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o coração e a mente. Qual é o antídoto da ansiedade? Diga comigo, a paz de Deus. A paz de Deus não é ter dinheiro na conta. A paz de Deus não é ter saúde. A paz de Deus não é ter sucesso. Tem gente com sucesso e o quê? E sem paz. Tem gente com muito dinheiro na conta, mas não tem paz. Tem gente saudável, mas não tem paz, não tem alegria, porque quem vive ansioso, vive experimentando um excesso de futuro. Como é que você vai se alegrar se o teu futuro te esmaga? Como é que você vai se alegrar se as tuas questões, dúvidas e inseguranças te esmagam? Como é que você vai se alegrar no Senhor se você está preocupado com o final do mês? A Bíblia diz que é pecado a gente sofrer pelo dia de amanhã. A gente sofre pelo ano que vem, pela década que vem. Tem gente com 18 anos já se preparando para a aposentadoria com 60. É errado se planejar? Não. Você não está errada. O errado é se isso for uma preocupação e tirar o teu sono. Será? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ter? Onde eu vou morar? Onde eu vou... Ei! Tu tem um Pai Celestial, pelo amor de Deus. A vida inteira pela frente, Ele ainda vai fazer tantas coisas. Tu sabia que se tu juntar esse dinheiro todinho, quando tu chegar no valor que tu queria, o teu Pai Celestial pode te dizer assim: bem que eu gostaria que você doasse esse dinheiro todinho para a minha obra, para fazer a minha vontade. Augusto, ele não faria isso não. Ele já fez comigo algumas vezes. Algumas vezes. Literalmente.
Se eu contar hoje não vai dar tempo não. Vai ficar para a próxima. Queridos, a ansiedade, ela afeta todos os lares, todas as idades, todas as classes da sociedade. Ela está ali onde você está afetando a sua vida. E por que nós temos tanta essa dificuldade de vencer a ansiedade? A primeira coisa, porque é um excesso de futuro. E quem vive no futuro não se alegra com o presente. Paulo disse assim: alegrem-se e não sejam ansiosos. Não dá para fazer as duas coisas. Ou você sofre por causa do futuro, ou você desfruta do presente e se alegra com o seu Deus. Escolha o que é que você quer. Escolha. Ou sofre com o futuro, ou desfruta e se alegra do presente. A ansiedade também é uma insegurança nos relacionamentos com as pessoas. Muita gente sofre porque não sabe se relacionar. Não sabe falar, não sabe ouvir, não sabe perdoar, não sabe recomeçar, não sabe dar uma segunda chance. Então, toda hora você está batendo em paredes, está lidando com dificuldades. Eu não li aqui, mas se a gente tivesse lido o versículo 2, o que foi que Paulo recomendou à igreja dos Filipenses? Lembra que eu li isso semana retrasada, mas Paulo disse assim: olhe, eu peço a Evódia e Sintique, lembram de Evódia e Sintique? Eu peço a Evódia e Sintique que tenham o mesmo entendimento no Senhor. O que foi que ele disse? Parem de brigar, pelo amor de Deus. Que encrenca. Vocês ficam se arengando. Vocês estão na casa de Deus. Aqui é um lugar de perdoar, de servir um outro, de se alegrar. Como é que vocês vão provar da alegria do Senhor se toda vez que vê, vira a cara, levanta o nariz e não sei o que, você está deixando de desfrutar do lugar mais precioso que existe, que é a presença de Deus. E um terceiro ponto que nos faz vivermos em ansiedade é porque nós somos incrédulos. Sabe, queridos, a Bíblia de propósito revela vários nomes do nosso Deus. A gente já falou sobre isso aqui também, mas eu quero relembrar. Deus tem pelo menos, eu trouxe aqui pelo menos 6 nomes, Ele tem mais, mas eu trouxe 6 nomes. O que são nomes de Deus? São definições, nomes que são dados ao nosso Deus, que revelam o seu caráter. Diga assim comigo: Deus é um Deus de caráter. Então nós vemos a palavra chamando Deus, ou não é de Deus, de Jeová Jirê. Você sabe o que é Jeová Jirê? O Senhor proverá, ou Deus da provisão. O Senhor proverá. Deixa eu dizer uma coisa, você que está ansioso, porque não sabe se a conta vai fechar no final do mês, deixa eu dizer, sabe qual é o nome do teu Deus? Jeová Jirê, Deus proverá. Não tem a sensação, como diz assim, Renan tem uma conta para pagar, vamos dizer que ele tem uma conta lá para pagar, fichinha, besteirinha para ele, R$2.000 no final do mês, eu subo um pouquinho, 5 mil, aí ele chega para mim: meu irmão, estou tão preocupado, eu tenho essa conta para pagar, mas eu não sei se vai cair, eu planejei o 13º, a prefeitura, e não sei o que, estou preocupado. Aí eu digo assim: vamos fazer o seguinte, eu tenho uma poupança que está guardada, se chegar a data e você não tiver, eu lhe empresto. Não emprestar não, eu te amo tanto, eu vou te dar. Ele vai dormir essa noite? Faz uma semana que ele não dorme, ele vai dormir hoje? Por quê? Porque eu disse que ia dar. Então ele pode botar a cabeça no travesseiro e dormir. Agora, quando Deus diz assim: o meu nome é Deus proverá, o que é que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer: não ande ansioso, mas ande na minha presença e eu vou prover. Diga assim comigo: meu Deus proverá. Você precisa ter na sua boca a palavra de Deus. Como é que se vence a ansiedade? Com a palavra de Deus na sua boca. O meu Deus Jeová Jirê proverá. Ele é fiel, o dono do ouro e da prata, e nada faltará na minha vida. Além disso, Ele é Jeová Rafá, o Senhor que cura.
Aí você está enfermo, ou tem um parente enfermo, e faz 3 dias que você não dorme, porque você não sabe o que vai ser, do diagnóstico, do resultado, do médico. E a Bíblia diz, o nosso Deus é chamado de Jeová Rafa. Aí você lê que Jesus curou, ressuscitou, fez milagres e maravilhas, mas você não consegue dormir, porque tem um diagnóstico de enfermidade. Você não consegue dormir, porque um médico disse que você está doente, e você não tem coragem de chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero apresentar diante de Ti as minhas petições, eu tenho esse diagnóstico, mas o meu Deus é chamado de Jeová Rafa, e eu prefiro confiar no Teu nome, do que no nome desse médico. Cura-me. Durma em paz, querida. O Teu Deus é um Deus que sara. Ele também é Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Isso significa que Ele está com você, que Ele é a sua vitória. Isso quer dizer que você não anda sozinho. É como um exército, não tem um exército que quando chega no lugar, levanta, hasteia uma bandeira e diz assim: o rei está aqui, o exército está aqui. O teu Senhor, Ele é a tua bandeira, Ele está aqui. Amém? Ele também é Jeová Tsidkenu. O Senhor é a minha justiça. Que injustiça praticaram contra você, que roubaram o brilho dos teus olhos? O que foi que falaram contra você? O que foi que disseram contra você? Que fizeram você ficar triste, amargurado, no canto, escanteado, isolado, desistir da fé, desistir da igreja, desistir da alegria? Por quê? Porque alguém foi injusto. E o teu Senhor, Jeová Tsidkenu, o Senhor é a minha justiça. Eu não preciso sofrer com as injustiças, porque o meu Deus justo, Ele lutará por mim. Nós precisamos ter na nossa boca, no nosso coração, a revelação de quem é o nosso Deus. Jeová chama, o Senhor está presente. Não existe ninguém que possa experimentar da solidão quando se tem o Senhor, porque Ele é onipresente, Ele está presente. E por fim, Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos, o Deus que luta as minhas batalhas. Meu irmão, como a ansiedade vai vencer alguém que carrega o seu Deus dentro de você? Quando ela vier por um lado, epa, Jeová Jireh. Quando ela vier por outro lado, Jeová Nissi, Jeová Tsidkenu, Jeová Shammah, Jeová Rafa. Quem tem Jesus tem tudo. Você não é escravo da ansiedade, saia disso. Ah, o médico passou um remédio, não tem problema. Saia da crise com os remédios, mas depois entre num estilo de vida com o Senhor. Quem tem Jesus, quem tem o Senhor tem tudo. Amém? A ansiedade só é vencida com um tipo de paz. A paz que vem de Deus, ela elimina a ansiedade, porque ela está fundamentada naquilo que é eterno e não muda. Oh, glória a Deus. Eu queria estar agora numa igreja bem pentecostal. Você é pentecostal, é? Então dê um aleluia, pelo amor de Deus. Dê uma salva de palmas também, vá. Esse é o nosso Deus, amém? Esse é o nosso Deus. É assim que vencemos as nossas batalhas. E eu queria trazer aqui alguns exemplos de homens de Deus que venceram suas ansiedades também. Bem rapidinho, para você entender. A gente já vai finalizar, não é nem 10 horas. Sabe, vocês lembram da história de Jó? Aquele homem que passou pelas lutas mais difíceis da vida, que perdeu a mulher, os filhos, o gado, o dinheiro, a casa e a saúde e todas as coisas. Um dos amigos dele, Eliú, foi até repreendido depois por Deus, mas ele falou algo com muita sabedoria. Eliú disse assim: os homens se lamentam sob fardos de pressões, de opressão. Quem é que anda com fardo de opressão nas costas? Diga assim comigo: o ansioso. Quer dizer, eu. Não é verdade? Não é a gente? A gente não carrega um fardo de opressão nas costas com as preocupações? Aí ele diz assim: os homens, vocês, eu também, se lamentam sobre os fardos de opressão. A gente vive reclamando, murmurando da vida difícil que a gente tem.
imploram para que o libertem do braço dos poderosos. Mas aí ele diz, eu nem disse a referência, né? Jó 35, 9, eu estou lendo 10 agora. Ele continua, mas não há quem pergunte. Ele diz assim, os homens carregam fardo de opressão, mas não há quem pergunte, onde está Deus, o meu Criador, que de noite faz surgirem cânticos. Chamou a atenção esse texto, e eu vi em uma outra versão, e olha que coisa linda, não precisa nem colocar, só escuta, na NTLH, olha como está escrito, carregam fardos de opressão, porém não se voltam para Deus, o seu Criador, que dá força nas horas mais escuras. Onde nós erramos, Paulo disse, nas horas de ansiedade, apresente as tuas petições a Deus. Eu me dobro diante de ti, Senhor, Jeová Jireh, e apresento diante de ti todas as minhas necessidades. Eu troco a minha ansiedade pela tua paz, porque tu és o meu Deus, e eu estou em ti, e tu estás em mim. Portanto, tudo que é teu também é meu, e eu entro nesse lugar de paz. Gente, mas aí o amigo Eliú diz assim, cadê as pessoas que fazem isso? Elas preferem murmurar, no lugar de irem em busca de um Deus, que te dá força no dia da escuridão. O dia da escuridão vai vir, queridos, o dia difícil vem, as lágrimas vão vir, as lutas vão vir, isso faz parte, essas coisas fazem parte da vida, mas o que deve fazer parte da sua vida também é um Deus fiel, verdadeiro e presente, e Ele tem nome, e Ele carrega uma paz, que é sua por direito. Amém? José, vocês lembram da história de José do Egito? Ele foi vendido como escravo no Egito, por quem? Os próprios irmãos de José venderam José, não foi? E aí José chegou lá no Egito. O que foi que Deus fez com José? Ele chegou como escravo. Alguns anos depois ele era governador. Depois de Faraó, o homem mais importante de todo o Egito. Veio um tempo de seca na terra. E sabe o que foi que aconteceu? Os irmãos de José, que tinham vendido José como escravo, tiveram que vir ao Egito para pedir ajuda, porque a terra estava seca, não tinha chuva. Tiveram que pedir ajuda, comida, sementes, trigo. E foram pedir a quem? A José. José poderia estar com o coração cheio de ódio, de vingança. É agora que eu mostro para eles que eles estavam errados, que eu sou capaz, eu era capaz, que aquilo que Deus falou sobre mim era verdade. E sabe o que foi que aconteceu? O pai de José morreu, e quando o pai de José morreu, os irmãos de José ficaram com medo, e disseram assim, agora que nosso pai morreu, José vai se vingar da gente, porque ele tinha nos preservado apenas por causa do nosso pai, mas ele está morto. E eles ficaram com medo e ansiosos, porque pensavam que José ia esmagá-los. E eles disseram a José isso. E sabe o que foi que aconteceu? Gênesis 50, capítulo 50, versículo 20. Quando eles disseram isso a José, José respondeu assim, é verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal, já está aqui? Deus mudou o mal em bem, para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Aquilo que vocês fizeram com maldade no coração, Deus transformou em bem, para que hoje vocês fossem salvos através da minha vida, e eu estou feliz com isso. Deus é capaz de transformar o mal em bem, porque quem tem Jesus tem tudo. José pode até ter chegado no Egito amargurado,
Mas ele teve tantos encontros com Deus lá, e Deus restaurou todas as coisas, e agora ele percebeu que aquilo que começou como mal, como ruim, como péssimo, agora Deus transformou em bem, em algo bom, em provisão. Às vezes você está vivendo coisas difíceis na sua vida, relacionamentos difíceis, situações difíceis, e o seu desejo é simplesmente se vingar ou abandonar. E você não vai lembrar que o teu Deus é um Deus que transforma mal em bem. Saia deste lugar de ansiedade e de escravidão, porque chegou a hora de viver algo novo na sua vida. Amém? Queridos, Jesus na cruz, um pouquinho antes da cruz, na verdade, no Getsemane, vocês lembram do momento de maior vulnerabilidade de Jesus? Ele estava angustiado e certamente muito ansioso. Augusto, você está dizendo que Jesus teve ansiedade? Sim. Mas ele era Deus, mas também era homem. E todo sentimento que sobe no teu coração subiu no dele também. A Bíblia diz que ele experimentou todas as coisas para que pudesse ser um sacerdote perfeito, ou seja, que conhece a humanidade. Então quer dizer que Jesus enfrentou a ansiedade? Sim. Como foi, Augusto, que ele enfrentou a ansiedade? Fazendo o que Paulo disse. Getsemane, dobrou os joelhos. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. O que foi isso? Diga comigo, petição. Ele estava ansioso, porque estava amargurado, e a Bíblia diz que ele estava amargurado, não sou eu não, tá bom? É a Bíblia quem fala, porque ele estava prestes a ser crucificado. Ele sabia que seria preso naquela noite e crucificado, então ele estava amargurado, ansioso, atribulado dentro dele. E o que foi que ele fez? Exatamente o que Paulo disse: apresente diante de Deus as suas petições. E ele disse: Senhor, Pai, se possível, passa de mim este. Mas como foi a segunda parte da oração? Mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Ou seja, coloca aí, meu irmão, Lucas 22:42. Jesus disse assim: sim, a ansiedade chegou no meu coração, mas a tua vontade é mais poderosa e preciosa do que a minha. Eu prefiro a tua paz do que a minha ansiedade. Nós precisamos ter coragem de dizer isso ao Senhor: Senhor, estou ansioso, mas eu quero a tua vontade, eu quero a tua paz, porque eu prefiro a tua maneira de fazer, a tua maneira de resolver, a tua maneira de mudar as circunstâncias, do que a minha forma de reagir. E essa foi a resposta de Jesus. Sabe, Jesus ensina que sim, a vontade pode ser a vontade de Deus que nós passemos por tribulação. Jesus orou e pediu: passa de mim esse cálice. Passou? Deus, por acaso, desceu do céu e impediu Jesus de ser morto e crucificado? Não. Porque fazia parte do processo, da trajetória. No entanto, a morte de Jesus nos deu vida e nos deu a oportunidade de encontrar com o Pai. Então, queridos, tudo o que você está vivendo agora, que parece mal, está prestes a se transformar num bem, se você fizer como Paulo ensinou e como Jesus demonstrou. Está aqui esta ansiedade, eu quero trocar pela tua paz. Eu escolho o teu querer, Jesus. Eu escolho o teu querer. Sabe, queridos, quando nós vencemos a ansiedade, nos tornamos um povo alegre. Que notícia mal te abala? Que notícia má te abala? Que notícia ruim te abala? Sabe, é o governo, é o patrão, é o quê? Sei lá. O que é que chega aos teus ouvidos e rouba a tua alegria? Chega de ser roubado. O povo de Deus é um povo alegre, é um povo que celebra, é um povo que desfruta, é um povo que se lança na presença de Deus, porque sabe que nele estão todas as coisas, porque quem tem o Senhor, tem tudo.
Fica de pé, querido. Em nome de Jesus, me dá um sorriso para eu acreditar que tu vai sair daqui alegre no teu coração, que tu vai sair daqui dando aleluia, glória a Deus, pulando ali fora, porque não dá para ficar na presença de Deus e carregar no seu semblante um semblante de morte. Nós fomos chamados a permanecer. Permanecer. Augusto, o que é que eu devo fazer quando as coisas difíceis vierem e tentarem roubar a minha alegria? Você deve ter uma palavra nos seus lábios. E esta palavra será fonte de alegria para você. Diga assim comigo: a palavra de Deus é fonte de alegria. Fonte de alegria. Eu queria te convidar a fazer algo nesta hora. Você tem passado por alguma circunstância? Tem alguma coisa que te preocupa, que rouba a tua paz, que rouba o teu sono, que de vez em quando volta e começa a fazer teu coração palpitar, bater mais forte, a respiração ficar um pouco ofegante, e de repente você perde a concentração, não trabalha direito, não dorme direito e não consegue nem orar direito? O que é que tem afetado a tua alma a ponto de você esquecer quem é o teu Deus?